O La Serena, da primeira divisão do Chile, fez uma consulta para contratar o zagueiro Paulo Eduardo, de 19 anos, uma promessa aí da base do Cruzeiro. O Cruzeiro pediu ao time chileno cerca de 200 mil dólares, que é por volta de R$1 milhão. Lembrando a todos que o Paulo não vem sendo relacionado há bastante tempo e seu último jogo foi em 30 de junho, no empate contra o Guarani por 3-3. Aparentemente, até o momento, não tem nenhuma cláusula de renovação ou de compra no final do contrato de empréstimo. Outro jogador que pode estar indo para o exterior é o jovem atacante Stênio, e ele pode estar indo a caminho do Torino da Itália. A negociação já foi fechada nas últimas horas e o jogador será emprestado por uma temporada. Os dois clubes já aceleraram a papelada nesse último dia de janela do futebol europeu para ceder o Stênio por empréstimo. O Cruzeiro vai receber 100 mil euros, que é por volta de 600 mil reais na cotação atual, e o Torino terá a oportunidade de ficar em definitivo com o atacante no final do empréstimo se pagar 2 milhões de euros ao Cruzeiro, que é aproximadamente 12 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do Stênio. Ele já deve viajar nos próximos dias para Turim para fazer os exames médicos e assinar contrato com o Torino, né? Fala aí pessoal, o atacante Stênio, jovem revelação da base celeste, está a caminho da Itália para jogar no Torino, da cidade de Turim. O jogador está sendo emprestado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro vai receber 100 mil euros pela cessão por empréstimo, cerca aí de 600 mil reais, empréstimo de uma temporada. Se ao final do vínculo o Torino quiser ficar em definitivo com o Stênio, terá que pagar 2 milhões de euros ao Cruzeiro, mais de 12 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Stênio, que chegou a subir para o profissional do Cruzeiro, fez 18 jogos, não vinha sendo aproveitado, estava jogando na equipe sub-20, surgiu essa proposta, as partes consideraram que era uma proposta interessante para ambos os lados, então o jogador viaja nos próximos dias, neste último dia de janela, Stênio a caminho do Torino, por empréstimo de uma temporada. Valeu, pessoal! Vamos torcer pro Stênio jogar muito bem lá no Torino, no futebol italiano, e quem sabe o Cruzeiro ainda conseguir 2 milhões de euros na venda aí do nosso atacante. É isso, tem que utilizar a base sim para aparecer oportunidades, vendas, nem que seja futuras assim como essa. Fechou, rapaziada? Deixa nos comentários a sua opinião, não esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Valeu! Falou. Eu citei isso em muita entrevista que eu dei ano passado. A gente assumiu em junho e em fevereiro eu consegui ir em Chicago no All-Star Game. Não estava assim, né? Foi logo 20 dias antes praticamente tipo, o Brasil fechar e outros lugares fecharem. O All-Star Game foi meados de fevereiro em Chicago. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo Vicentim, que é o CEO da NBA. E achei bacana que no bate-papo a gente conversando, o que você acha que a NBA vende? Eu falei, basquete, é óbvio, né? Ele falou, não, a gente vende conteúdo, né? A gente ganha muito mais dinheiro com conteúdo do que com simplesmente ingresso, por exemplo. Então ele falou, eu tenho que estar antenado o tempo inteiro para a hora que eu vejo que eu consigo trazer um Neymar para um jogo da NBA, eu já tenho que ter alguém para dar uma camisa para ele, já tenho uma equipe específica para gerar o conteúdo para mandar para o Brasil. E assim como o Giannis lá para a Grécia, assim como as estrelas todas internacionais que a gente tem que ter essa identificação toda aí para poder ganhar dinheiro. E eu acho que o principal que a gente tem que aprender é isso. Eu sei, até ia começar acho que a falar na outra e depois todo mundo pergunta, tem que falar de campo. É porque é isso, acho que todo mundo preocupa em falar muito de campo e é fundamental, você tem que performar em campo. Só que o futebol tem aquela de que todo mundo tem certeza que entende muito de campo. Eu falo às vezes nas palestras que a gente conversa aqui que o futebol tem o problema dele que é o PPP, que é a política, a paixão e o palpite, né? A política é aquela dos clubes que a gente sabe, é o conselheiro, é o jornalista que às vezes também é influenciado porque ele é amigo do ex-dirigente ou ele é amigo do jogador, então ele quer elogiar um ou falar de outro, né? É a paixão, porque isso aí que a gente falou realmente é quase um nível, entre aspas, de doença, né? O que a gente tem, alguns têm, eu falo, o cara chega ao ponto de fazer uma tatuagem, de pôr coisa na casa dele para fazer viagem, de terminar relacionamento para viajar em Vietnã, enfim, ou às vezes até o pior, de matar um outro na rua, né? Então, enfim, acho que isso tudo é em razão da emoção. E o último é o palpite, que o palpite é aquilo, eu acho, ainda mais agora no momento
A pessoa passa, ela não vê nenhum treino do time, ela às vezes não vê nenhum jogo fora para ter um paradigma, nada. Ela senta ali na sexta-feira, o jogo é 9h30 da noite, 7 horas ela começa a tomar uma cerveja, faz uma carninha, 9 horas começa o jogo, ela foi no banheiro, voltou, atendeu o celular, acaba o jogo. Você perdeu, o cara tá apto a dizer que tá tudo errado, tá tudo péssimo, tá todo mundo é ruim, né? E você ganhou, ele falou, opa, peraí, é diferente, o time tá ganhando, tá bem. Então, assim, esse é um grande problema do futebol. E eu falo futebol como qualquer atividade ou instituição, ele precisa também ser estudado. Aí existe o dom, tem um jogador que nasce com dom? Tem. Jogador sem dom que não treina, não joga. Então existe aquelas pessoas que pode ter um intelecto melhor, o xadrez, não tem aqueles meninos que destacam com xadrez cedo? Existe. Mas eles não estudam para virarem grandes enxadristas? Estudam. E o futebol não. Todo mundo acha que quanto mais o tempo passa, mais jogo eu venho, mais eu entendo. E não entende que às vezes você vê num jogo, você não consegue ter uma análise completa do estádio, de ocupação de espaço, por exemplo. Porque quem está no jogo com a mentalidade de ver o jogo só vê a bola. Ele não repara se lá atrás o zagueiro movimentou certo antes, antecipou, se o goleiro é um bom goleiro que orienta. Então, assim, acho que esse é o grande desafio hoje do futebol, é essa mentalidade. Então é a torcida valorizar, igual eu falei, a gestão, entender o longo prazo, saber que é importante para o clube dele, não fazer loucura para poder crescer no momento certo, né? E às vezes essa autoanálise. O torcedor entender que às vezes ele não entende tanto quanto ele acha que ele entende futebol. Eu brinco muito que nessas brincadeiras nossas, a gente tem que nossa área é o direito, né? A gente tem alguns amigos magistrados e às vezes uns têm mais liberdade e ligam para reclamar. Ah, Sérgio, um dia me ligou. Ah, você fez isso. Falei, pô, e aquela decisão que você deu outro dia que eu vi também, tava horrorosa aquela decisão. Então, eu falei, é isso basicamente. Se tiver apto a isso, você imagina, amanhã o outro vai xingar o cirurgião plástico, o outro, porque todo mundo acha que entende. Então, é só ter essa percepção que o futebol não é só feeling. E que nem sempre o que está ganhando está sendo feito da forma correta. Por isso que eu falei daquela expressão que eu disse para o Eduardo lá atrás. O futebol realmente tem isso. Que é aquela questão de que muitas vezes o errado dando certo todo mundo aplaude. Tanto que o que a gente passou no Cruzeiro apesar de denúncia de tudo que tinha ocorrido, de irregularidades, etc. e tal, a coisa só foi afunilar e acontecer investigação, etc., quando o campo começou a ficar ruim. E até então estava todo mundo aplaudindo. Estava meio aquela mentalidade, pode roubar desde que ganha. Né? Então, assim, esse é o grande absurdo hoje que eu acho que precisa mudar. É cada um ter essa autoanálise, essa concepção, que quando você vê lá fora já se enxerga muito mais mercado, né? Já se enxerga muito mais, meu clube está crescendo, meu clube está ganhando fãs, meu clube está se internacionalizando, meu clube está sólido, está preparado para fazer grandes contratações, né? Porque essa é a lógica que um Flamengo, como eu cito o exemplo, fez. Ele passou 5 anos se preparando para poder fazer grandes contratações. E não ele fez grandes contratações para depois estar bem. Porque está mais que provado que lá atrás, vários times fizeram grandes contratações, chegaram a ganhar título, mas não teve sustentabilidade no longo prazo. Porque aí ele começou a vender um para pagar outro, vendeu um, na hora que viu não conseguia pagar todo mundo e o negócio deu errado. Então, não tem muito mistério o modelo. Você tem que ter a paciência e comprometimento. O modelo correto está aí, todo mundo viu qual que é, né? Você ter a paciência de organizar a casa fora e com sustentabilidade, organizar dentro, e aí você cria uma estabilidade grande para ganhar sempre.